para quem não me conhece, eu sou o Luiz Alberto, sou advogado e trabalho como síndico profissional na cidade de São Paulo, administrando condomínios residenciais e comerciais. Hoje eu vou falar para vocês a respeito da diferença entre a terceirização de mão de obra e a contratação própria. Um paralelo, né, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dentro do seu condomínio. Inicialmente, eu gostaria de salientar o seguinte: se você já possui uma portaria ou uma equipe de limpeza ou segurança numa forma de contratação, seja ela terceirizado ou seja ela funcionário próprio, é importante, além de levar em conta a diferença de economia que você vai fazer, que isso não é muito grande, levar em conta se a sua equipe de funcionários está funcionando bem. Porque de repente você tem os funcionários próprios e vai mandar esses funcionários embora para terceirizar. Qual que é o primeiro problema disso? Quando você vai mandar esses funcionários embora, você precisa ter um fluxo de caixa para pagar a rescisão desses funcionários. Você vai pagar a multa do FGTS, você tem que pagar 13º proporcional, férias proporcional. Eventualmente, esses funcionários vão estar reclamando na Justiça do Trabalho qualquer direito. Você vai ter que gastar com advogado, com uma despesa aí para se defender, vai ter que de repente entrar num acordo. Então eu digo que é o seguinte: vai ser um gasto muito grande você trocar esses funcionários próprios para terceirizado. É uma coisa que eu não aconselharia. A diferença toda está no seguinte: a terceirizada, ela te fornece uma mão de obra. Então o funcionário ele não é contratado seu, ele é contratado da terceirizada, ele te fornece a mão de obra. Você está comprando apenas como se estivesse adquirindo o serviço. Vamos às vantagens e desvantagens. O que seria a vantagem de você ter uma contratação própria? Você vai ter sempre aquele funcionário, quando ele é seu próprio, dentro do seu condomínio. Você vai poder escolher esse funcionário através de uma triagem, de uma entrevista. Esse funcionário, ele ao longo do tempo, ele já conhece os moradores, ele conhece o sistema do condomínio, enfim, isso é a vantagem. Qual que é a desvantagem, às vezes, do funcionário próprio? É que se de repente esse funcionário se acidentar ou vier a ficar de férias, o que vai acontecer? Você vai ter que ter outro funcionário para pôr no lugar. E se for, por exemplo, no caso de mulher, se ela ficar gestante, o que acontece? Você vai ter que contratar um outro funcionário. Então, às vezes, você não consegue trabalhar com uma equipe tão enxuta. Você precisa ter, eventualmente, pode ser que esse funcionário se acidentou, ele vai ficar, os primeiros 15 dias é você que paga, depois ele vai para o INSS, mas aí você vai ter que contratar outro. Você contratando outro, quando esse funcionário retornar, ou da licença maternidade, ou do afastamento pela Caixa, pelo INSS, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que rescindir o contrato com aquele outro que você contratou. Então vai te gerar um gasto. De repente você não vai conseguir tão rápido contratar um funcionário para cobrir uma eventualidade aí. Então, assim, isso é a desvantagem do funcionário próprio. E as vantagens é você ter uma pessoa, sempre aquela mesma pessoa no condomínio. E vamos para a terceirizada. O que seria a vantagem? A vantagem é, como eu mesmo disse, você está comprando o serviço. Então, se esse funcionário se acidentar ou ficar de licença, ele é funcionário da terceirizada. A terceirizada prontamente vai te colocar um outro funcionário no lugar.
A mesma coisa no caso de falta. É um problema que você tiver com escala, você tem uma margem de, como é que eu vou te dizer, a empresa vai te substituir e você realmente não vai ficar sem funcionário dentro desse condomínio seu. Que é a desvantagem? Em primeiro lugar, quando você vai para uma terceirizada de portaria, eu preciso saber se o meu prédio está adequado, no sentido de controle de acesso. Por quê? Eu trabalho com a ideia de que aquele funcionário que está na minha portaria, ele não conhece os meus moradores. É um funcionário que, se for levado ao pé da letra, a terceirização, pode ser que hoje ele esteja no meu condomínio, amanhã pode ser que a terceirizada envie ele para outro condomínio e venha um outro funcionário no lugar. Então a portaria precisa ter controle biométrico de acesso, a garagem precisa ter um controle de monitoramento por controle remoto ou por sistema mais modernos aí que pela placa do carro, o equipamento eletrônico já abre e cancela. Enfim, você tem que trabalhar com a ideia de que aquele porteiro não conhece quem está entrando e quem está saindo do seu condomínio. Senão, o que vai acontecer? Condomínios aí que não tem essa biometria, não tem esse controle de acesso bem aprimorado, você vai ter aquelas coisas do tipo, encosta o primeiro carro na porta da garagem, dá uma luz alta e o porteiro simplesmente, acho que esse daí pela cara é morador, abre a porta. Ou o portão. Ou se não, você tem aquela pessoa que ela vai se identificar, ela quer entrar, enfim, isso vai te gerar um transtorno, ou você vai, enfim, perder muito em segurança. Já na terceirização de limpeza, você não vai ter esse problema por não ter a biometria. Agora, não tem que ter reconhecimento. Agora, quando o assunto é limpeza de terceirizado, é importante saber que o produto de limpeza precisa ser dado pela empresa terceirizada. Por quê? Se eu forneço um determinado tipo, mesma coisa para o produto EPI, equipamento de segurança, né? Se eu forneço um produto de limpeza que vai prejudicar a saúde desse funcionário, esse funcionário não é meu, esse funcionário é da terceirizada. Ou seja, ela pode amanhã ou depois falar, olha, o funcionário veio a ter problemas de saúde porque o condomínio forneceu um produto inadequado. Mesma coisa a limpeza. Vamos supor, essa pessoa usa um determinado produto. A terceirizada ela vai ver o meu tipo de piso, o meu tipo de parede, o que vai ser limpado. Então imagine que se esse funcionário jogar cloro num piso de porcelanato, que vai acontecer? Vai manchar o piso todo. A partir do momento que a terceirizada que fornece esse tipo de produto de limpeza, ela é responsável pelos danos que ocorrer no piso, na parede do meu condomínio. É ela quem vai arcar com aquele estrago, vai me repor o piso, vai me repor a parede que estragar. Outro detalhe importante salientar é o seguinte: o zelador sempre é bom, ou gerente predial, que seja um funcionário seu, próprio. Porque imagina o zelador da terceirizada, ele não vai reportar um erro dos seus pares da empresa terceirizada que ele está prestando serviço para você do condomínio. Você está entendendo? Então o zelador é importante ser seu, para ele fiscalizar, ele não tem vínculo com aqueles funcionários. E vigilância, quando você entra para a parte de terceirizada de vigilância, é importante saber se a empresa de segurança, se esse segurança que vai trabalhar lá na porta, ele vai trabalhar armado, essa empresa tem que ter inscrição no Exército. Se ele não vai trabalhar armado, tem que ter inscrição na polícia. Então, e claro, tem que ser muito bem treinado esse profissional. Porque imagina você colocar um profissional na porta do teu condomínio ali com uma arma na mão sem treinamento. Só você não precisa nem saber o que vai acontecer, né? Só vai, ao invés vai te criar um transtorno muito grande.
E agora, para encerrar, fica aí, vamos umas dicas. Na contratação própria, o que eu tenho ali? Eu tenho a pessoalidade, é sempre aquele funcionário, eu tenho a subordinação, o condomínio, eu, síndico, o zelador, diretamente dou ordens para aquele funcionário, e eu tenho a direção dos trabalhos, ok? Na terceirizada, como funciona isso? Eu não tenho a pessoalidade. Eu não posso exigir que a minha terceirizada me mande sempre a Maria, o João e o José. Se isso acontecer, eu quero sempre aquelas mesmas pessoas. Na prática é o que meio que acontece. Mas eu estou arriscando esse requisito da pessoalidade. E se eu começar a dar ordem direto para esse funcionário, faça isso, faça aquilo, eu quebrei mais um requisito, que é o da subordinação. Na Justiça do Trabalho, toda vez que é ferido qualquer um dos requisitos do contrato de trabalho, é desconsiderada essa terceirização e vira uma contratação própria. Então a linha ali é muito tênue e tem que ter muito cuidado com isso. Segundo, a empresa precisa ser séria, porque amanhã ou depois, se esse funcionário não tiver um recolhimento de INSS feito, foi recolhido o menor, foi recolhido errado, teve uma verba trabalhista que não foi paga, uma rescisão ou qualquer tipo de coisa, na Justiça do Trabalho sempre entra o tomador, que é o condomínio, com o prestador, com a terceirizada. Então você precisa ser uma empresa boa, firme, que o quê? Tem dinheiro para pagar lá na frente, se der uma improcedência trabalhista, tem suporte jurídico para se defender, senão vai sobrar para você contratar um advogado para você ir para a terceirizada. Nesse assunto, empresas terceirizadas aí de boa qualidade, o que ele faz? Ele já pede a exclusão da lide do condomínio. Ele vai sozinho nessa. Isso é o correto. Então, isso daí tem que ser muito bem analisado. Você saber com quem você está terceirizando. Qualquer problema que tiver, a linha, como eu disse, é muito tênue. O juiz ele não vai tolher um direito de um funcionário. Vai arder em cima do condomínio e vai arder em cima da terceirizada. Se a terceirizada não der conta, não tiver dinheiro para responder aquilo ali, quem responde imediatamente é o condomínio. E simplesmente o juiz pode, a critério dele, né, de decisão, pode excluir ou não o condomínio do polo passivo de uma demanda trabalhista. Então isso daí não é regra. O importante é você saber que a sua terceirizada tem aí, digamos, costas quentes para tocar essa demanda e se der problema, não deixar prejuízo para você no final, senão você vai pagar duas vezes. Você vai pagar a terceirizada e vai pagar o vínculo trabalhista desse funcionário que ficou no seu condomínio. Então, fica aí minha dica, 2 cuidados: subordinação e impessoalidade. É o que mais acontece por aí. Começa o síndico, começa o zelador, dá ordem no empregado da terceirizada e direto, quer dizer, eu não posso fazer isso, eu tenho que passar para reportar isso para a terceirizada. Você vai cada vez mais puxando esse cara para, ao invés de prestador de serviço, funcionário seu. Então isso é muito perigoso. Espero que eu tenha contribuído, eu falei rapidamente. Um panorama aí geral por cima da diferença de um e de outro, e ressalto, é importante analisar custos dentro de um condomínio? Claro, sim, mas o que você tem que analisar? Primeiro, está dando certo a sua portaria, a sua limpeza sem ser terceirizado? Não mexe no time que está ganhando. Você vai mandar todo mundo embora, vai ter que indenizar todo mundo, vai zerar o caixa do condomínio, de repente você não vai contratar uma empresa boa. Então, assim, não dá certo. Você vem com terceirizada, tá dando certa coisa, de repente é um problema com aquela empresa específica terceirizada, investe um pouquinho mais, vai para uma terceirizada melhor, porque hoje, do mesmo jeito, você tem empresas terceirizadas de nível A, B e C. Vai para uma coisa um pouco melhor,
Porque se você passar por uma contratação própria, você precisa ter um RH, você precisa ter um lugar que vai entrevistar esses funcionários, que vai fazer escala, eu esqueci de falar isso no começo, você tem que ter alguém, ou geralmente a administradora que faz, mas você precisa ter um cara que vai fazer escala, você precisa ter um cara que vai fazer entrevista dos funcionários, você vai ter que contar com esse esquema de repente, pode ser que você demore a encontrar um profissional bacana no mercado. Aí cada vez que você troca de funcionário, é aquele transtorno no condomínio, você gera um desconforto, você gera uma sensação de que tua administração tá uma porcaria, porque o pessoal reclama, ninguém entende isso, você quer chegar ali na garagem, o portão abrir imediatamente, você quer pôr o dedo no interfone, o cara abre o portão. Então é isso, o morador ele não pensa igual o síndico, ele não sabe das dificuldades que a gente tem com o pessoal, com o condomínio, com o dia a dia. Então você, antes de pensar em enxugar custo a qualquer forma, pense em qualidade. De repente, aquele valor, você tem que saber que é rateado em número de unidades, então às vezes você vai querer enxugar aí R$1.000, R$2.000 de custo, você tem ali 100 unidades, aquilo ali não vai nem representa o que? R$20 no boleto de condomínio, você vai pôr o condomínio em risco, você vai ter problema, vai ter dor de cabeça uma atrás da outra. Então, isso aí fica a minha dica, gente. Não se mexe em time que está ganhando. Valeu, muito obrigado, mais uma vez.